Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação e mais uma vez nós seremos impressionados pelo poder da Palavra de Deus. Esse momento é muito importante e tem o poder de tornar o nosso dia um dia muito melhor, graças unicamente ao nosso Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema a qual nós vamos explorar, refletir e, se Deus quiser, extrair algumas lições para nós, eu gostaria de fazer um pedido muito especial, que era para você me ajudar, nessa empreitada de difundir a palavra de Deus. Sabe como é que eu posso fazer isso? Primeiro, se inscrevendo no canal. Segundo, deixando um gostei, um like. Terceiro, deixando um comentário para poder gerar engajamento. E por último, compartilhando. Se você fizer isso, você vai fazer com que a minha influência sobre você alcance a influência sua sobre as pessoas que você conhece. Então, que tal nós nos unirmos, quem sabe pegar mão a mão e assim pregar a palavra de Deus? Vai ser uma bênção, não vai? Então eu conto com o teu apoio, tá certo? Vamos fazer a nossa oração agora, para logo em seguida nos maravilharmos com aquilo que o Papai do Céu preparou para cada um. Oremos então? Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Palavra. E nesta ocasião, mais uma vez, por meio da Tua Palavra, por meio da exposição da mesma, por meio da presença do Teu Santo Espírito e o poder dele, nós possamos ser impressionados e impactados. Que a Tua Palavra exerça influência positiva e poderosa sobre nossas vidas, Pai. Queremos também Te pedir o perdão dos nossos pecados. Que o tema de hoje seja um tema pertinente e que nos faça refletir sobre assuntos importantes com relação ao nosso crescimento espiritual e o nosso desenvolvimento do relacionamento contigo. Nós pedimos todas essas coisas porque cremos pela fé no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação de hoje é filosofia da aprovação. Você conhece a filosofia da aprovação? Será que a aprovação tem uma filosofia? Vamos descobrir isso juntos? Fique comigo. Eu quero convidar você a ler o texto que se encontra aqui na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Olha só o que diz, ó. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja que os que são felizes, os que são bem-aventurados, são aqueles que, com perseverança, eles lidam, com o dia da aprovação. Como é que eu e você temos lidado? Como é que eu e você temos enfrentado os dias de provações? Será que, quem sabe, a gente tem chutado o balde? De tipo, cansei de tentar. Cansei de resistir, cansei de buscar ser alguém melhor. Já que eu não consigo, vou cair na bagaceira. Ou quem sabe a gente tem de fato com perseverança resistido, sustentado a peteca, permanecido firme e fiel ao lado do nosso Deus. Veja que para aqueles que se manterem firmes e fiéis, perseverantes no dia da aprovação, essas pessoas não apenas estarão demonstrando que amam a Deus, mas receberão como bênção, como resultado, a coroa da vida que foi prometida pelo nosso Senhor. A meditação de hoje compartilhou uma história que traz muito ensinamento para nós. Conta-se que um agricultor, ele estava indo em direção ao seu trabalho. E no meio do percurso ele se depara com uma cena que, quem sabe, alguns de nós já vivenciamos na nossa vida. Que foi de encontrar um filhote de passarinho ali no chão. Quem sabe, caiu do ninho. E aí o agricultor olhou para aquela situação e o coração dele ficou, podemos dizer assim, sensibilizado. Ele queria ajudar, ele queria resolver aquele problema. Mas ele também tinha uma tarefa para cumprir. Ele tinha que chegar ao seu local de trabalho. E aí, é como a gente costuma dizer, ele ficou entre a cruz e a espada. O que fazer com aquele passarinho? Bom, se ele ficasse ali, provavelmente ele iria morrer, pois estava ali
numa situação muito desprotegida, poderia ficar com frio, quem sabe, alguém poderia passar por cima, um animal selvagem poderia ir ali pegar ele. E aí ele pensou no que poderia fazer. Ele não poderia simplesmente pegar o passarinho ali com suas mãos e colocar no ninho, porque isso iria fazer com que o cheiro de sua mão passasse para o passarinho. E aí a sua mamãe iria rejeitar por conta da mudança de cheiro. Então veio na cabeça dele a ideia. E ele pensou o seguinte: bom, já que eu não consigo resolver agora de forma imediata, eu não estou aqui com as ferramentas, uma escada, um pano para manusear esse passarinho, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar ele dentro da lama. Davi, dentro da lama? Dentro da lama. Por que dentro da lama? Porque a lama, ela consegue manter a temperatura. Então ele pensou o seguinte: como eu tenho uma tarefa para fazer agora, eu estou em direção ao meu trabalho, eu vou colocar ele na lama. E aí quando eu estiver voltando, que eu não tiver mais nenhuma obrigação, nenhuma tarefa, então eu poderei fazer com calma o auxílio devido a esse passarinho. Assim ele fez. Com o passar do tempo, a temperatura do passarinho foi melhorando. E cada vez que ia melhorando, ele ficava cada vez mais feliz, porque passava a sensação que ele estava seguro, que ele estava num local semelhante ao ninho. E aí, semelhante ao que ele fazia no ninho, ele começou a piar. E esse passarinho piou. Piou bem alto. O que ele não esperava é que, próximo do local onde ele estava, tinha um gavião voando. E o gavião percebeu o piado do passarinho. E com um rasante, pegou o passarinho e levou embora para se alimentar desse passarinho. Essa história, essa parábola, ela traz à tona 3 lições muito importantes. A primeira lição: nem sempre quem leva você ou eu para a lama, para a provação, é o inimigo. Às vezes a gente pensa: rapaz, eu tô aqui, olha, mergulhado no lamaçal, deram uma rasteira em mim, estão tentando tirar minha paz, estão tentando trazer problema para a minha vida. Bom, pelo contexto que a gente viu, quem levou o passarinho para a lama foi o agricultor que tinha boas intenções para com o passarinho. Isso nos leva a crer que sim, Deus pode nos conduzir para provações para evitar problemas maiores, para evitar situações mais difíceis. Então, muitas vezes pode acontecer que a provação que eu e você estamos passando é para desenvolver, é para nos proteger, é para nos salvar. Percebe? A segunda lição: nem sempre aquele que te tira da lama é um amigo. Quem foi que tirou o passarinho da lama? Foi o gavião. E nós sabemos que o gavião não tinha nenhuma boa intenção com o passarinho. Isso também é muito importante. Às vezes a gente pensa: rapaz, saí do lamaçal, agora vou dar passos melhores na vida, agora eu vou prosperar, agora tudo vai dar certo, agora as coisas vão se encaixar. Quem te disse que foi Deus que te tirou do lamaçal? Quem te disse que sair do lamaçal era a melhor escolha? O gavião não tinha boas intenções. Sabe, muitas vezes o inimigo de nossas almas, ele nos apresenta caminhos que parecem ser excelentes. Opa, agora eu acertei o caminho, agora eu encontrei o atalho, agora tudo vai dar certo. E muitas vezes, como a Bíblia diz, são caminhos de morte, como foi para o passarinho. A terceira e última lição dessa meditação é com relação ao piado do passarinho. Veja que por conta que o passarinho, quem sabe, se sentiu confortável, seguro, ele começou a piar. Abriu demais a boca. O que é que eu e você temos falado? Para quem temos confiado os segredos, as situações, as experiências da nossa vida? Precisamos refletir. Precisamos ter cuidado para quem estamos abrindo a boca. Porque veja o que aconteceu com o passarinho. Falou tanto que o inimigo ouviu e veio e tirou a sua vida. Eu e você temos que ter cuidado.
nós devemos abrir a nossa boca, abrir o nosso coração simplesmente na presença de Deus. Porque será dessa forma que o Senhor vai ouvir o nosso clamor, vai ouvir as nossas palavras de súplica e em socorro virá nos proteger, virá nos alcançar, virá nos salvar. Então, gente, com a história de hoje, a história do passarinho, do agricultor, com a história da filosofia da aprovação, nós possamos refletir sobre esses pontos que foram extraídos, pontos importantíssimos, e que dessa forma a gente possa saber lidar melhor e ter uma visão completamente diferente das provações que nos cercam. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus, hoje falando sobre o tema filosofia da aprovação. Nem tudo é o que parece ser. E a gente pode perceber que às vezes a aprovação pode ser, na verdade, uma grande bênção para cada um de nós. Basta a gente enxergar com as lentes certas e entender quais são os planos e a vontade de Deus para cada um de nós. Tá bom? Que Papai do Céu te abençoe e proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui para a honra e glória de Deus no próximo Momento com Deus. Então não falta, eu estarei te esperando. Até a próxima e tchau, tchau.